Um dos nossos mais de 500 clientes de consultoria, ele contratou a gente porque o e-commerce dele não vendia. E esse cara, ele tem uma marca super conhecida, tem mais de 30 franquias, os produtos dele são espetaculares, as fotos, os conteúdos que ele faz são demais, o e-commerce dele, é top e mesmo assim ele não vendia. Já tinha ido para agência, já tinha contratado gestor de tráfego e ninguém conseguia responder para ele por que ele não vendia. Então eu disse, não, beleza, vem trabalhar com a gente que a gente vai analisar e, a gente analisando o funil de vendas dele, ficou claro qual era o problema. Agora, cara, você que tá aí, me responde uma coisa. Tu suspeita qual é o problema? Não sei. O problema dele eu sei e o teu problema eu também sei. É que tu não tá inscrito aqui no canal. Então vai lá, te inscreve aqui. Dentro da nossa metodologia de vendas, a gente divide o processo de compra em 4 etapas. Primeira etapa é trazer as pessoas de dentro da ferramenta de anúncio para dentro do site. Segunda etapa, fazer os visitantes do site adicionarem o produto no carrinho. Terceira etapa, as pessoas que adicionam o produto no carrinho finalizarem a compra. Quarta etapa, as pessoas que finalizaram a compra realizarem pagamento. E através de todo o nosso tempo de experiência, a gente sabe quais são os números ideais, quais são os números OKs dentro desse funil de vendas de 4 etapas que a gente dividiu. E quando a gente começou a trabalhar com esse cliente, a gente olhou que a parte de anúncios dele tinham alguns problemas e mesmo a gente consertando isso, a loja dele não vendeu. E daí a gente teve que se aprofundar na análise do funil de vendas. Basicamente, para te saber se o funil de vendas ele tá ok, tu precisa analisar alguns números. Tá? Por exemplo, as pessoas que saem dentro da ferramenta de anúncio e vão para dentro do site, para a gente saber se está ok, a gente analisa basicamente 2 indicadores. Primeiro, o custo por clique. Quanto que custa para uma pessoa clicar no anúncio, ou no Google, ou no Facebook, e ir para dentro do site. Sempre que esse número está próximo ou acima de R$1, tem um problema, porque vai ficar muito caro para te fazer uma venda. Outro indicador que a gente analisa nessa fase é o CTR. Pô, Márcio, mas o que é CTR? CTR é o seguinte, as ferramentas de anúncio, elas cobram por 1000 impressões. Tá? O CTR é o seguinte, dessas 1000 pessoas que foram impactadas pelo anúncio, qual o percentual delas que clicou? Tá? Por exemplo, se o meu anúncio foi exibido 1000 vezes dentro do Facebook e eu tive 10 cliques, isso quer dizer que eu tive um CTR de 1%. Isso é importante porque se o CTR está muito abaixo de 1%, o teu anúncio não está interessante. O teu vídeo, a tua imagem ou de repente o público que tu está utilizando não está interessante. No caso desse meu cliente de consultoria, quando a gente começou o processo, sim, esses indicadores estavam muito fora. A gente trabalhou algumas semanas, alguns meses para corrigir isso, mas mesmo assim a venda não aconteceu. Então a gente começou a analisar o segundo processo, o segundo passo do funil, que é qual o percentual de pessoas que são visitantes que colocam os produtos no carrinho. Tá? Essa taxa, uma taxa saudável, uma taxa normal, é acima de 10%. Ou seja, se o site tem 10.000 visitantes, o número de carrinho interessante é 1000. E no caso desse meu cliente, não chegava a 2%. Então assim, não tem estratégia de marketing que tu vá fazer que vá corrigir esse problema nesse ponto específico do funil. A gente teve que entender qual era o problema desse cara. E daí, normalmente, quando as pessoas acessam o site e elas não colocam o produto no carrinho, tem algumas hipóteses. Tá? Pode ser que não tenha foto boa, pode ser que não tenha vídeo bom, pode ser que a oferta do que a pessoa vai comprar não está clara, pode ser algum problema na plataforma, pode ser que o preço do produto está fora de mercado.
Pode ser que a condição de parcelamento, dependendo do valor do produto, não está atrativo. Pode ser que o anúncio que tu fez lá referenciava, mostrava um produto e quando ele chega no site tu não encontra esse produto. Pode ser também, que foi o caso desse cliente, que quando a pessoa via uma camiseta lá no anúncio, ela chegava no site e não encontrava o tamanho e a cor que ela queria. Esse cliente tinha o que a gente fala, uma grade quebrada. Nesse caso desse cliente, ele tem uma rede de mais de 30 franquias e sempre que os produtos vinham da fábrica, né, ele primeiro disponibilizava para os franqueadores comprarem, para as franquias comprarem, e ele colocava no site o que sobrava. E daí, normalmente, sobrava os produtos, os piores produtos e aqueles produtos com grade quebrada. E daí a gente analisando isso, fez a análise de funil com esse cliente, mostrou a questão do anúncio, mostrou esse segundo passo do visitante para carrinho e ficou muito claro que o problema era esse. Tanto que os próximos passos, que eram de carrinho para finalização de compra, que também o saudável é em torno de 10%, no caso dele girava próximo aos 40%. E o último passo, que é de pedido para pagamento, que o saudável é tu ter até 35% de pedido não pago, o dele girava em torno de 20%. E a gente mostrando isso, né, tudo que a gente tinha feito de anúncio, mostrando, analisando esse funil de vendas, da forma como a gente faz aqui na nossa consultoria, na nossa metodologia, ele se convenceu que o problema não estava no marketing, que o problema não estava a partir do que as pessoas colocavam o produto no carrinho, elas simplesmente não estavam achando o produto que elas queriam. E daí a gente conversou com esse cara, inclusive nesse momento que eu gravo esse vídeo, a consultoria dele está pausada porque ele está organizando um estoque exclusivo para a loja virtual. Inclusive, para você que de repente está começando aí, uma coisa que a gente sempre recomenda é que a tua cobertura de estoque, né, o quanto tu vai ter de estoque, ele seja de 3 a 5 vezes o volume que tu quer vender no mês. Tá? Inclusive, quando eu estava conversando com esse cliente, eu falei sobre cobertura de estoque e ele disse, sim, Márcio, faz muito sentido, porque é essa cobertura de estoque que a gente trabalha nas lojas físicas. Eu disse, cara, perfeito, a gente está trabalhando no online, mas independente de ser físico ou ser online, isso é varejo e a cobertura de estoque se aplica nesse mesmo caso. Inclusive, a gente colocou uma meta de vendas para a gente, assim que ele voltar, que ele tiver estoque, para a gente vender R$25 mil no mês. E eu já disse, cara, tu precisa ter R$75 mil em estoque para que a gente consiga bater essa meta de venda sem problemas. E ele disse, sim, Márcio, faz muito sentido, me dá uns meses para eu organizar a casa e daí a gente volta com corda total. E essa resolução e principalmente essa prova da gente mostrar para o cliente aonde realmente está o problema dele, a gente só conseguiu porque na nossa metodologia está muito claro o desenho do funil e daí ele conseguiu enxergar, conseguiu ver que realmente era aquele problema e a partir daí mudar a sua estratégia de estoque para a loja virtual. Agora, se tu te identificou com essa história desse meu cliente de consultoria, de repente tu precisa buscar fornecedores novos, fornecedores diferentes. Então, vou te deixar 2 links. Um link aqui da playlist, onde eu falo exclusivamente sobre fornecedores e também, primeiro link da descrição, um link para uma live de mais de 1 hora, onde eu conto como que eu faço para localizar fornecedores para as minhas empresas. Inclusive, se tu tá meio inseguro na tua parte de anúncios, eu também vou deixar uma outra playlist aqui onde eu falo só sobre criação de anúncio, como fazer, quando fazer, por que fazer. Então, escolhe aí o que te ajuda mais e só para você que chegou até aqui, deixa um soquinho nos comentários para eu saber que tu chegou até essa parte e toca aí, partiu vender.